Olá, seja bem-vindo. Sou Rafael Rodrigues, consultor musical, e essa é a nossa quarta aula sobre carreira musical. Eu quero falar contigo especificamente sobre esse período de era digital, onde tanta gente tem enfrentado dificuldades para lançar suas músicas. Sejam elas através de EP, através de CD ou através do single, que na minha opinião é a forma mais simples de você trabalhar. Por que isso, gente? Porque nessa era digital, quanto mais conteúdo você cria, mais caro se torna para você entregar para o público. Sabia disso? Então, ó, já vou dizendo para você, deixe seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Todas as terças e quintas, a partir das 17 horas, tem vídeo novo no canal. Eu já lancei vídeo aqui falando sobre direitos autorais, como você trabalhar com ECAD, também com YouTube e plataformas digitais, como você monetizar e trabalhar com o orgânico. Agora é o seguinte, você pode aqui na legenda, tem comunidade carreira musical. Você vai cair dentro da comunidade. Essas aulas minhas, elas vão para dentro da comunidade, elas ficam um período aqui, gratuitamente no YouTube, e depois elas vão direto para a comunidade. Você tem um ano para poder assistir todas as aulas. Mas não é só isso não, tá? Você vai assistir as aulas, tem muito mais conteúdo lá dentro, e além de uma consultoria comigo durante 12 meses para lançar o seu material. Então, já para a gente falar sobre como lançar esse material, como crescer a sua música nas redes sociais, no YouTube, nas plataformas digitais, o que eu digo para você é, nós temos 3 fases para um lançamento. E essas 3 fases são importantíssimas. Não tem jeito, você precisa passar por elas para poder ter um resultado bem melhor do que a maioria das pessoas já tem. Essas 3 fases, elas têm que ser observadas da seguinte maneira. Primeiro, você tem que cuidar dos direitos autorais e da organização das outras 2 fases, que é quando a gente vai para produção e lançamento. Então, nessa primeira fase, que é o direito autoral, você tem que se resguardar. Na primeira aula do nosso curso de carreira musical, eu falo exatamente como você trabalhar com ECAD sendo compositor e sendo intérprete. E caso você tenha alguma dúvida, cai dentro da comunidade Carreira Musical, porque lá dentro a gente vai trabalhar de forma mais prática, tá? Mas com relação ao direito autoral, o que você tem que observar? Não fica pegando a sua música e levando no cartório. Essa não é a forma legal de você construir o direito autoral e os direitos conexos da sua música. Cartório só tem uma possibilidade. Se você for lá levar a letra da música e a partitura exata da música, de como você vai reproduzir ela, de como você vai trabalhar ela. Se tiver qualquer erro, você já perde o direito autoral, ou seja, cartório não é o mais recomendado. Você pode também trabalhar com a Fundação Biblioteca Nacional, entra no site da Fundação Biblioteca Nacional, e aí eles vão te explicar direitinho como que é para mandar essa documentação. Geralmente, para você receber a confirmação do direito autoral, é em torno de 6 meses. E cada música custa em torno de R$ 40 para registrar. Mas se você quer algumas formas mais fáceis, cai dentro da comunidade Carreira Musical, que lá dentro a gente vai conversar sobre isso. Tem muita coisa para facilitar a sua vida, tá bom? A segunda forma de você crescer a sua música, ou seja, de você trabalhar de forma integrada, de forma correta, o lançamento da sua música, a produção e o lançamento, é a parte de produção. A parte de produção, ela implica em você contratar o produtor que seja realmente um produtor que você veja resultado, que não é só porque alguém te indicou ou porque ele gravou uma pessoa, mas porque ele tem uma caminhada já de resultados. Procure produtores que já têm experiência em trabalhar com o seu foco, com o seu perfil ou com o seu nicho de divulgação, sabe? O tipo de público que você quer alcançar. Tem produtores especializados em diversas áreas. É muito importante que você realmente se sinta tranquilo, resguardado, bem protegido na hora de assinar o contrato com esse produtor. Tem alguns produtores, por exemplo, que já fazem o trabalho de lançamento ou de subir as músicas para as plataformas digitais e para o YouTube. Mas você tem que observar o seguinte: quando for para bater um contrato, ele tem que te apresentar qual é a distribuidora que ele vai fazer isso,
Gravadoras não fazem dessa forma. Gravadora é um contrato entre você e a gravadora, mas distribuidora, o produtor pode fazer essa ponte entre você e a distribuidora, mas é importante que ele te mostre qual é a distribuidora, que ele te mostre os direitos autorais, tudo resguardado. Isso é um papel do produtor fonográfico, você pode ver na aula 1 ou na comunidade Carreira Musical, mas é um papel do produtor fonográfico fazer isso. Mas geralmente os produtores musicais também cuidam dessa parte, ou podem vir a cuidar dessa parte e cobrar alguma diferença aí por isso. Então é sempre bom que você consulte eles para ver se eles realmente fazem e que eles te mostrem que fez isso com uma outra pessoa. É o seu projeto, gente, é aquilo que você tem sonhado, é aquilo que você tem desejado, então você tem que realmente ser chato, sabe? Chegar e falar, me mostra o que você já fez, qual é o conteúdo, quem são os cantores, deixa eu ver nas plataformas digitais, me mostra o YouTube dessas pessoas, para eu ver que subiu direitinho mesmo, que tá tudo certo, sabe? Não contrata alguém só pelo nome que essa pessoa tem ou porque alguém te indicou, ou porque ele produziu algum cantor famoso. Geralmente os cantores que já são famosos, eles mesmos já têm uma assessoria que faz esse tipo de trabalho, não é o produtor. Então seja chato na hora de contratar esse tipo de profissional para você lá na frente não quebrar a cara. Eu tenho experiências de fazer algumas consultorias com cantores que sofreram muito ao longo da caminhada porque contrataram produtores que foram lá e fizeram coisa errada. E aí essas pessoas se decepcionaram e já tive caso, por exemplo, de cantores que perderam projetos inteiros porque subiu de qualquer forma, de maneira errada nas plataformas, sem direito autoral, não tinha. Quando a gente foi tentar rever essa situação, deu muito mais trabalho, ficou muito mais caro do que produzir um projeto novo. Então toma muito cuidado com isso, tá bom? Mas eu também tenho que falar aqui com relação aos produtores sérios. Nós temos muitos produtores sérios no Brasil que têm feito um trabalho de excelência, que têm realmente estudado sobre como cuidar desses cantores que eles produzem. Então é muito importante que você observe o resultado desse pessoal, desses profissionais, para você parar e pensar assim, será que esse profissional realmente vai compensar, vai valer a pena, vai fazer um trabalho que vai fazer diferença para mim? Bom, isso é muito importante, tá bom, gente? Olha só, agora a terceira fase, o terceiro ponto aí que você precisa observar é o lançamento. Eu falei em uma das minhas aulas que existem as duas formas de você trabalhar redes sociais, né? Ou tem algumas pessoas que trabalham com uma divulgação que é feito de um marketing de esperança. O que é o marketing de esperança? É aquele em que você posta o conteúdo na rede social e tem a esperança de que alguém veja. E tem o marketing de atitude, que é aquele que você posta, você impulsiona, você paga para a rede social entregar o seu conteúdo. Você precisa fazer o marketing de esperança para ter conteúdo nas suas redes, mas você precisa fazer o marketing de atitude para poder fazer chegar esse material até as pessoas. O que muitos cantores têm feito é focado apenas ou no marketing de esperança, ou seja, ou no de graça, esperando que as coisas aconteçam, ou no marketing somente no pago, ou seja, coloca uma coisa e impulsiona, coloca outra coisa e impulsiona e não se preocupe em ter uma periodicidade de materiais. As pessoas que chegam não ficam porque não tem outras coisas para acrescentar, então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Nesse período de era digital, você não pode olhar, por exemplo, para os cantores lá de trás, que cresceram de forma orgânica e falar, ah, mas se Deus soprou o nome deles naquela época, por que ele não pode soprar o meu nome nessa época? É porque é o seguinte, até 2016, 2017, meados de 2018, as redes sociais ainda faziam uma entrega orgânica muito ampla. O que é uma entrega orgânica? Ela pegava o conteúdo e entregava para muita gente, então era muito mais fácil você crescer. Por que elas faziam isso? Porque elas estavam construindo público. Hoje que elas têm um público maior, elas não trabalham mais com tráfego orgânico. Em 2020, eu estou gravando em maio, em 2020 já não tem mais entrega orgânica do Facebook. Algumas pessoas falam, o Facebook morreu nada. O Facebook entrega, só não entrega de graça. Agora ele cobra tudo o que você coloca ali. Se você não paga, ele não vai te entregar. Já o Instagram, para cada 1000 pessoas que te seguem, o Instagram entrega apenas para 35 pessoas.
Ou seja, o Instagram está caminhando para se tornar igual o Facebook, diminuir essa entrega. Então, por isso que você tem que se preocupar com o marketing de esperança, que é postar e deixar ali o conteúdo, mas também postar conteúdos e fazer o tráfego pago, porque dessa forma você alcança o público, as pessoas chegam, olham o restante do material, gosta e fica contigo. É assim que você vai construir a sua audiência e o seu crescimento. Qual é a diferença daquele tempo para hoje? Deus sopra do mesmo jeito. O que Deus está fazendo agora, eu acredito que eu sou instrumento de Deus na sua vida, é trazer conhecimento para você de como o mercado atua nesse momento, como as coisas acontecem. Por exemplo, uma pessoa em 2016, 2017, ela não conseguiria ser ouvida pelo público se não tivesse CD. O CD não existe mais. Só que naquele período, para que Deus soprasse o nome das pessoas, era preciso que a pessoa tivesse CD produzido. Para ter CD produzido, tinha que pagar para produzir, para prensar, certo? Já com relação aos tempos de hoje, não é mais o CD. Ou seja, o dinheiro que você investia no CD, você agora investe no pagamento para que as redes sociais te entreguem. E o YouTube é muito interessante. Eu vou até falar para você com relação ao lançamento no YouTube. Você tem 3 instrumentos muito bons de entrega no YouTube e um instrumento que eu não recomendo, que é o primeiro instrumento que é muito legal é o pseudo vídeo, o falso vídeo. Você faz você sobe ele junto com as músicas que você sobe para as plataformas digitais. Você sobe no YouTube. Você precisa de uma distribuidora, um contrato com distribuidora para poder fazer isso. Dentro da comunidade Carreira Musical eu explico direitinho para você como que é o contrato com uma distribuidora e já te coloco dentro de uma distribuidora, ou seja, todas as pessoas que entrarem na comunidade Carreira Musical, o link está aqui embaixo, vão fazer parte de uma distribuidora e eu explico percentuais, distribuição, como que funciona, te dou passo a passo, tudo bonitinho, tá bom? Mas assim, dessa forma, o pseudo vídeo, você consegue subir para o YouTube e alcançar o seu público, já começar a alcançar o público sem precisar pagar para fazer uma produção, por exemplo, de vídeo, como uma live session ou um clipe. Então, falso vídeo nada mais é do que uma capa, que é a mesma que vai para as plataformas digitais, e ele vai ficar no YouTube, vai ser distribuído no YouTube, e as distribuidoras ainda fazem todo o trabalho de arrecadação financeira para que você tenha a oportunidade de receber pela execução dessas músicas. A outra forma que é muito interessante também é a live session. Live session, gente, você não precisa fazer ela ao vivo, uma live. A sensação da live session é de você fazer com que a pessoa se sinta naquele ambiente. Por exemplo, ele é muito mais barato porque você pode fazer no estúdio com uma estrutura menor, com uma estrutura mais simples. Você pode fazer no altar da sua igreja, ou seja, gastar menos dinheiro, usar a iluminação da própria igreja, usar a mesa de som da sua própria igreja, ou fazer dublado, mas usando a música original. Você tem diversas formas. Alguns cantores, por exemplo, eles fazem em casa, tem uma sala de casa, uma garagem na casa, coloca uma iluminação legal e faz com que o público se sinta ali dentro, fazendo parte. Ele é muito bom porque sai muito mais barato e, além disso, tem a possibilidade também de você fazer um impulsionamento trazendo pessoas que vão se sentir dentro da sua igreja, ou que vão se sentir dentro da sua casa, ou que vão sentir que estão com você ali dentro do estúdio. Tipo, é um ensaio assistido, é bem legal e fica bem mais barato. E você tem a terceira opção, que é do clipe. Você fazer aquele clipe lindo e maravilhoso, todo produzido, e aí pega, coloca no YouTube, sobe no YouTube e faz o impulsionamento. O que é legal aí tudo? Que você pode pegar, por exemplo, no YouTube e fazer o tráfego, e aí esse tráfego que você faz, o tráfego pago do YouTube, você vai entregar para pessoas segmentadas, ou seja, você vai falar o tipo de público que você quer receber, o tipo de música que você canta, para quem, quais são as localidades do Brasil que você quer alcançar. O YouTube é uma ferramenta para fazer você, por exemplo, crescer em número de agendas, que é o que ajuda bastante a bancar o ministério de um cantor, um projeto de um cantor.
Então, quando você faz esse trabalho direcionado, esse impulsionamento direcionado, é muito mais fácil de você ter um retorno real. Então, observe sempre, ao fazer a sua divulgação, a sua distribuição de conteúdo, você precisa de direito autoral, contratar um bom profissional de produção e fazer toda a parte de impulsionamento, ou seja, de pagamento, tráfego pago, porque é necessário alcançar o seu público. Dito isso, eu vou cair num ponto que muitos cantores têm errado e têm pago alto preço porque têm errado nesse ponto. Tem cantores que ainda estão na mentalidade de CD. Aí quando vão fazer a produção, produz 10 músicas, 6 músicas, 8 músicas e querem lançar tudo de uma vez. Não existe mais isso. O lançamento agora é individual. Quando você lança uma música, você tem muito mais possibilidade de alcançar um público por um valor muito menor. Porque você vai trabalhar aquele projeto. Com o trabalho daquele projeto ali, você consegue atrair o seu público, você consegue engajar o seu público, fazer com que o seu público esteja cada vez mais perto, mais próximo de você. E isso, gente, é o que faz com que o cantor cresça, porque ele vai... Eu vou usar essa palavra e eu quero que você entenda o que significa essa palavra. Escalonar. O que é escalonar? É escala. Você subir escala por escala. Você coloca uma música hoje. Você faz um impulsionamento nessa música. Você alcança uma quantidade X de pessoas. Você vai trabalhar uma escala maior a sua próxima música. Então você tem que fazer o planejamento de quantos meses você precisa para escalar dessa para outra música. Ou seja, eu tenho um valor X para essa música aqui. Coloquei. Então ela vai alcançar esse público. Agora eu preciso 2 vezes a quantidade de pessoas dessa música, então para isso eu preciso de 2 vezes o valor para essa outra música. Em quanto tempo eu vou conseguir esse valor? É 1 mês? É 2 meses? É 3 meses? Beleza. Digamos que em 2 meses você consegue o dobro do que você conseguiu de dinheiro para esse, certo? De valor para esse. Então você vai fazer esse trabalho de lançamento nessa aqui. E aí, como é uma escala, já vem a terceira música, você vai ter que crescer o que você cresceu mais que essa, o que você cresceu mais que essa. Então você tem que fazer o planejamento de como você vai lançar essa música aqui. Ou seja, tudo é papel e caneta. Tudo tem planejamento. Você tem que fazer uma coisa baseada em dados financeiros. Quanto que você tem para investir em tráfego para poder crescer essa música? Porque se você faz esse escalonamento, você vai crescer a sua carreira. Não é só fazer um monte de clipe, um monte de live session, um monte de projeto de qualquer jeito. Não é fazer um monte de música porque o produtor cobra mais barato. Se o produtor cobra mais barato, legal. Faz tudo junto, ótimo, porque ficou mais barato, mas faz uma escala de divulgação. A escala de divulgação é que vai fazer com que você cresça. Então não é, por exemplo, coloquei essa música, trabalhei o orgânico, tá, alcancei 1000 pessoas, agora eu vou trabalhar outra música porque já está cansado dessa aqui, eu vou ter que colocar essa outra. Não, não é desse jeito não. Quando você vai colocar, não trabalhe só orgânico. O orgânico é o tráfego de esperança, que a pessoa vai dizer se quer ou não ouvir a sua música, tá? E aí eu já expliquei para você com relação a tráfego, como que acontece com tráfego pago, tá na aula 3, na carreira musical, comunidade carreira musical também eu explico bem detalhadamente sobre isso. Então é importante que você faça o tráfego e que você convide as pessoas para clicar aí e dar o like. Então, por favor, dá o like nesse vídeo, tá? Porque eu acredito que esse tempo todinho ensinando para você aqui, eu mereço esse like, não é? O like, gente, é uma forma de você dizer para o YouTube que gostou do material. Tá legal, pode entregar para outras pessoas, vale a pena. Então o YouTube vai facilitar a entrega, vai entregar para mais pessoas de forma orgânica e caso esteja sendo pago o impulsionamento, o YouTube vai entregar também para mais pessoas, porque as pessoas que já estão recebendo estão gostando, então legal, vale a pena, vou entregar para mais pessoas. Então é dessa forma que você recebe de uma pessoa quando ela dá o like, tá? Mas eu não vou falar só de YouTube, você precisa pensar também nas plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube Music são as principais, trabalhe com elas. Por quê? Porque essas plataformas, além de você receber pela execução delas, ou seja, pela quantidade de pessoas ouvindo,
players, ou seja, quantas vezes as pessoas ouvem, e você recebe também o pagamento de direito autoral para quem faz parte do ECAD e para quem distribui com as distribuidoras que estão conectadas com essas plataformas digitais. Eu trabalho com distribuidoras, por exemplo, eu trabalho com algumas distribuidoras, e sempre que uma pessoa tem uma consultoria comigo, eu já faço com que essa pessoa distribua através dessa distribuidora por conta dos percentuais que você paga para a distribuidora. Pode trabalhar com gravadora também, não tem problema, mas eu sempre explico como que funciona. Selos, distribuidoras, gravadoras, tá? Dentro da comunidade Carreira Musical tá tudo explicadinho sobre isso. Caso você diga, não, eu quero fazer parte de uma gravadora, eu te explico como que você vai trabalhar com uma gravadora. Mas o meu foco nesse momento é que você distribua com uma distribuidora. Por quê? Os percentuais são muito mais baratos. É bem menos que eles cobram de você para poder fazer o material. Então o que uma distribuidora vai fazer? Ela vai entregar o seu material para as plataformas e para o YouTube. Ela vai receber os valores e te repassar esses valores. Não vai ter todo aquele trabalho de mídia que as gravadoras têm. O trabalho é menor. Mas você pode construir por conta própria o seu trabalho de mídia com o seu público segmentado. Isso não tem nenhum problema. Então, quando você vai fazer uma distribuição, uma divulgação de material, pense bem antes de você trabalhar um EP ou antes de você trabalhar um CD. Não estou falando de CD prensado porque isso aí já não existe. Eu estou falando de CD de quantidades. Quando você for trabalhar, por exemplo, um EP e você pensa assim, olha, meu EP tem 6 músicas, eu dou conta de trabalhar em 6 meses. Uma música por mês. Pense naquilo que eu te ensinei de escalonamento. Quanto você vai usar na primeira, quanto vai ser na segunda, quanto vai ser na terceira, quanto vai ser na quarta, quanto vai ser na quinta, quanto vai ser na sexta. E aonde você quer chegar em nível de público, ou seja, qual o tamanho do público que você quer alcançar. Porque tem muito essa correlação. Quanto você investe, de quanto de público você vai alcançar. Dentro da carreira musical eu explico direitinho sobre isso, mas se você precisar de uma consultoria com relação a números, eu te indico que você escreva aqui no comentário, diga, olha, Rafael, eu preciso saber direitinho sobre esses números, quantidade, por exemplo, quantidade quanto é o valor para conseguir X número de visualizações, X número de inscritos no meu canal. Porque, gente, nós não trabalhamos, por exemplo, no YouTube, tem trabalho de automação, que é crescer números aleatoriamente, fake, sabe? Do dia para a noite você tem não sei quantos inscritos ou não sei quantos seguidores. Isso não existe, gente. Isso é um absurdo. Isso não é real, isso não é público real e isso não é legal. Então, para você trabalhar o crescimento, você precisa fazer um impulsionamento que ele é direcionado, você tem que ter o seu público-alvo, saber exatamente aonde você quer chegar, a quantidade de pessoas que você quer alcançar. Então me manda nos comentários, olha, eu quero saber exatamente sobre esses números, que aí nós vamos conversar melhor sobre números, sobre crescimento, tudo direitinho, tá bom? Mas você que já vai diretamente para a comunidade Carreira Musical, lá já tem tudo isso, toda essa parte de consultoria. Na comunidade Carreira Musical eu passo 1 ano com você, ou seja, 12 meses, e durante todo esse período você tem consultoria comigo, exatamente de como crescer, de como trabalhar a sua distribuição, a sua divulgação. O que eu quero? Que você entenda, nesse momento, a importância de você fazer planejamento na hora de lançar seu material. Fez o planejamento, colocou em execução, vamos lançar, vamos executar, e aí sim você vai crescer de forma escalada. Ou seja, uma música que te leva a outra, que te leva a outra, que atrai o público certo para você construir a sua carreira de maneira legal, de maneira concreta, de maneira organizada e com relevância. Esquece número fake, esquece esses crescimentos rápidos de um dia para outro, de uma hora para outra. Quem te vende esses números assim, sabe, de vamos crescer rapidamente, é do dia para noite, vai só para seu nome. Gente, isso é absurdo, não é assim, é um processo. Carreira é construída, é dia após dia, um momento após o outro. Eu quero você dentro da comunidade Carreira Musical. Por quê? Porque lá tem muito conteúdo, tem muita informação, tem muita coisa para poder fazer você ter base
na hora de produzir o seu material. Cai dentro da comunidade Carreira Musical. Além disso, eu quero acompanhar você durante um ano, ou seja, durante 12 meses. Durante esse período, nós vamos conversar exatamente sobre como lançar o seu material, passo a passo, de quanto em quanto tempo, como é que esse material vai ser construído, porque dessa forma a sua carreira vai ser construída. Eu não vou te vender, por exemplo, eu tive algumas pessoas que me mandaram mensagem dentro do meu Instagram. Eu sempre faço perguntas e respostas no direct do Instagram. E aí eu tive, dia desses, uma pessoa que me perguntou assim: Rafael, todo mundo que cair dentro da comunidade Carreira Musical vai fazer sucesso? A minha resposta foi: eu não vendo ilusões. Por quê? Sucesso é muito relativo. Algumas pessoas acham que sucesso é ter 1 milhão de seguidores. Outras pessoas acham que sucesso é levar a mensagem. Levar uma mensagem de transformação, de restauração de vidas, de cura, de libertação. Enfim, o sucesso é muito relativo. Agora, o que faz a diferença é quando você cai dentro da comunidade Carreira Musical, o que vai fazer diferente em você é que você vai passar a ter um conhecimento que eu adquiri ao longo de 12 anos de trabalho. Então, dentro desse período de caminhada comigo, no Carreira Musical, você vai adquirir um conhecimento muito vasto a respeito de tudo o que rola nos bastidores, ou seja, tudo que dá sustentação para uma carreira sólida de verdade. É isso que vai fazer a diferença. Então clica aqui embaixo no link Comunidade Carreira Musical, já cai lá dentro e nós vamos conversar sobre isso. Além disso, toda terça e quinta tem aula comigo aqui no YouTube de graça, a partir das 17 horas, e eu conto com você. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Tem alguma dúvida sobre o que eu ensinei aqui, já manda nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te ensinar, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.